Se você é pai, esse vídeo é pra você. Hoje eu vou te contar uma história que pode mudar a sua vida definitivamente. A história de um homem que tinha tudo na vida, tudo que ele mais sonhou em conquistar, e jogou tudo no lixo porque não soube lidar com as próprias armadilhas que a vida colocou na frente dele. Esse homem era meu pai. Meu pai, ele veio de origem muito pobre mesmo, sabe? Ele demorou para conquistar o que ele mais sonhava na vida, mas deixou tudo escapar por entre os dedos dele, por causa de besteira, por causa de bobeira. E hoje eu vou te contar como que isso pode afetar a sua vida e quais cuidados você deve tomar para não cair nessas mesmas armadilhas que a vida pode colocar na sua frente. Meu pai saiu do nada, do zero, ele não tinha nada na vida. Até que ele conheceu minha mãe. Os dois começaram a crescer juntos, a construir as coisas juntos, a subir no emprego dele. Ele tinha uma profissão que era na época muito valorizada, que chamava-se despachante aduaneiro. Ele trabalhava dentro dos armazéns da alfândega, despachando mercadorias, facilitando as negociações. E com isso, foi uma profissão que ele aprendeu assim no dia a dia. Ele começou como office boy, aí começou a trabalhar nos armazéns, fazendo contatos, até que ele conseguiu chegar numa posição ali de despachante. E nessa posição, ele conseguiu desenvolver um ótimo trabalho, assim, sabe? Porque ele era muito bom com as palavras, ele era muito bom negociador, muito bom de se relacionar, sempre falou muito bem. Apesar da origem pobre que ele tinha, ele sempre teve uma cabeça muito boa, assim, para negociar. E nos círculos em que ele vivia no trabalho, ele começou a ter contato com pessoas muito influentes, pessoas ricas, pessoas poderosas. Tinha dias que ele voltava para casa com caixas de produtos importados, caixas de bebidas importadas. E aí foi onde começou o deslumbramento. O fraco do meu pai sempre foi a bebida. Ele sempre foi uma pessoa muito fraca para bebida alcoólica, assim, né? E durante essas altas rodas que ele começou a frequentar, as bebidas circulavam, assim, facilmente, né? Bebidas caras, bebidas importadas, e tudo isso brilhou os olhos dele, né? Ele se deslumbrou demais com isso, sabe? Com essas altas rodas, com essa facilidade de ter contato com coisas que ele nunca sonhou em ter. E tudo isso encheu os olhos dele. Meu pai, quando ele casou com a minha mãe, eles tinham um carro popular, aí começaram a crescer, a ter um carrinho melhor. E eu lembro que na época, isso em 1986, 87, meu pai tinha um Opala Diplomata, todo automático, aquele carro que impõe mesmo poder, assim. Era tudo que ele queria. Tinha uma mulher linda, que estava ao lado dele para tudo. Tinha um filho. Tinha uma casa própria. Uma família estruturada. Tudo direitinho, tudo para dar certo. Eles já tinham ali mais ou menos 10 anos de casado. Quando meu pai começou a chegar mais tarde em casa, começou a chegar bêbado, começou a brigar com a minha mãe. E eu lembro que eu era criança e comecei a presenciar essas coisas. As ofensas dele, os gritos, os xingamentos. Meu pai, ele era uma pessoa assim que quando estava sóbrio, era ótimo. Todo mundo admirava ele. Nossa, ele é tão simpático, ele é tão legal, né? Porque meu pai também sempre foi muito mão aberta, né? Então, atrai as pessoas, né? Ele sempre pagava o churrasco, sempre pagava a bebida, sempre pagava as viagens, né? Minha casa vivia cheia de gente, cheia de amigos, entre aspas, né? Minha casa era rodeada de aproveitadores, bajuladores, assim, né? Então, quem não estava vivendo ali o dia a dia, achava que ele era uma pessoa ótima, né? Eu, assim, na parte de pai mesmo, né? Falando entre a relação entre pai e filho, das lembranças que eu tenho, ele era um pai carinhoso, né? Quando ele estava presente, quando ele estava sóbrio, ele era um pai carinhoso. Mas nos últimos tempos, assim, do período em que ele estava casado com a minha mãe, ele começou a fazer coisas assim, muito por causa do deslumbramento, né? E muito por causa da bebida também, que me marcaram muito, sabe? Meu pai, ele sempre foi uma pessoa que teve armas de fogo dentro de casa, né? Colecionava armas. Uma certa vez, eu lembro que ele me levou num clube e aí ele já tinha uma outra mulher. Olha só como é que era. Ele já tinha outra mulher e me levava junto pros passeios com ela, só que eu não entendia direito, né? Eu tinha 6, 7 anos, não entendia muito bem. Então a gente ia pra um clube de campo. E teve uma vez que ele colocou a arma na minha mão e falou pra eu atirar. Olha só, gente. Nossa, isso ficou assim, registrado na minha cabeça. Nunca mais esqueci, sabe? Cheguei em casa chorando, contei pra minha mãe, né, o que aconteceu. Minha mãe brigou com ele. E a partir desse dia, eu comecei a analisar melhor meu pai. Ali com meus 7 para 8 anos, assim. E sempre percebia que meu pai sempre estava com uma mulher do lado, né? Sempre estava em altas rodas ali de amigos e sempre levava essa mesma mulher.
Eu comecei a achar isso estranho, né? Aí eu cheguei em casa e falei pra minha mãe, falei, mãe, o pai tá sempre com uma moça do lado dele, né, e tal, né? Eu tô achando estranho isso, né? E até que um dia minha mãe falou, não, eu quero descobrir. E como eu sempre frequentava o bairro ali onde meu pai ia, né, encontrar com essa mulher, eu indiquei ali mais ou menos o caminho pra minha mãe e a gente foi de carro lá. E aí passamos de carro na frente, assim, ó, da casa da moça, e ele tava encostado no carro, abraçado com ela, né? Aí ali foi o fim. Quando ele chegou em casa, minha mãe já pôs um ponto final na situação, né? E os dois encaminharam a separação. Mas pra você ver, a vida deles juntos era assim, pra quem olhava de fora, era perfeita. As pessoas não viam os problemas que os dois enfrentavam, né? Mas a gente viajou bastante, a gente parecia ser uma família feliz, assim, né? Só que as brigas começaram a ficar constantes, muito por causa da bebida e muito por causa das traições dele. Chegava tarde em casa, nos finais de semana não estava junto com a gente. Então, eu tenho poucas lembranças dele presente comigo, assim, sabe? Brincando, aconselhando. Quando ele foi embora de casa e se separou da minha mãe, eu tinha 8 anos. Isso foi em 1988. E dali pra frente, minha mãe me criou sozinha. Então, todos os conselhos de homem, né, de pai, uma presença masculina que eu precisava ter durante a minha adolescência, por exemplo, eu não tive. Não tive a presença dele. Ele optou por trocar minha mãe por outra mulher e eu fiquei sem essa presença de pai, né, em casa. Então, o que eu falo pra vocês? Se você é pai, coloque na sua cabeça uma coisa. Não se deixe deslumbrar com as armadilhas que a vida vai colocar no seu caminho, sabe? Você pode ter momentos na sua vida, na sua trajetória, em que você pode ganhar muito dinheiro, em que você pode frequentar altas rodas na sociedade, sabe? Em que você pode ter facilidades para ter as coisas. Muitas pessoas podem te bajular. E isso tudo pode encher seus olhos e aí você vai esquecer do mais importante. As pessoas que mais te valorizam na sua vida. Sua esposa, seus filhos, sua família. Meu pai deixou tudo isso escapar por causa dessa vaidade, desse deslumbramento, sabe? Um grande mal que ele tinha era o orgulho. Ele era uma pessoa muito posuda, assim, sabe? Queria mostrar que tinha as coisas, né? E isso veio com o tempo, porque ele não era assim antes. Só que depois que ele teve contato com esse tipo de gente, né, de mais poder aquisitivo, ele começou a ficar uma pessoa assim amostrada, sabe? Ele gostava de mostrar o carro dele, esnobava com as bebidas, com coisas bobeiras assim. Eu fico olhando e lembrando assim e falo, poxa, por que que ele fez isso, né? Ele tinha tudo que ele sonhou ter, uma casa própria, uma família, uma esposa, um filho. E eu era louco por ele, assim, sabe? Eu era fissurado no meu pai, assim, queria estar perto dele a todo momento. Só que eu nunca tive a reciprocidade, esse amor de volta, assim, sincero, né? Parecia que ele estava comigo, assim, só quando ele não tinha nada para fazer, entendeu? Então, se você é pai, aproveite cada dia com seu filho, ao máximo, porque esses momentos não vão voltar mais. Se você trocar esses momentos por outras coisas, você não vai ter oportunidade de recuperar esses momentos. Valorize, não deixe esse tesouro escorrer pelas suas mãos, assim. Eu hoje sou pai, né, de 2 filhos. Eu tive a minha fase jovem, né, de pai jovem. Fui pai muito cedo, fui pai com 21 anos e quase que eu me deixei ir pelo mesmo caminho. Eu tive contato com altas rodas também, só que pelo fato de eu ter essas cicatrizes, eu não deixei isso me afetar. Sabe, eu lembrei do mal que isso me fez e falei, poxa, eu não quero isso pro meu filho. Eu não quero que meu filho passe pelas mesmas coisas que eu passei com meu pai. O relacionamento que eu tive com a mãe do meu filho mais velho não deu certo, né? Mas eu sou casado hoje, tenho praticamente 13 anos junto com a minha esposa, né? Temos uma filha de 9 anos que eu amo demais e tento ser o exemplo pra ela, sabe? Tento ser o espelho pra ela em tudo, assim. Então eu morro de medo de um dia eu falhar e ela passar por uma experiência negativa, como essa experiência que eu passei com meu pai. Então, assim, eu não tenho lembrança boa dele, sabe? A lembrança que eu tenho sempre é dele bêbado, é dele brigando. E aí olha só como é que é o mundo dá volta, né? Depois de mais de 30 anos que ele foi embora, ele perdeu tudo. Tudo que ele conquistou e largou. Ele largou minha mãe, foi morar com outra, né? Mais nova, 20 anos mais nova que a minha mãe. E a vida aprontou pra cima dele, ele não soube lidar, né? A vida testou ele. Ele não soube lidar com todo esse poder que ele tinha.
E tudo isso foi escorrendo pelas mãos, ele perdeu tudo. Meu pai estava morando na rua. Meu pai estava morando na rua, gente. E veio pedir abrigo em casa para minha mãe, no pior momento da vida dele. Minha mãe já casada de novo, e eu morava junto com ela na época. E ele bateu na nossa porta pedindo abrigo porque ele não tinha onde ficar. A minha reação foi falar pra minha mãe, não deixa. Minha mãe, o coração dela bateu mais forte. Ela falou, eu tenho um quartinho lá no fundo lá, você pode ficar lá. E nisso ele veio morar com a gente em casa. Deu trabalho, fez dívida em bar do lado da nossa casa, chegava machucado, caía na rua, sabe? Então, assim, ficou uma situação insustentável por 2 anos, onde a gente conviveu com isso, até que minha mãe colocou ele pra fora de casa, mais uma vez. E mais ou menos ali no ano de 2007, foi quando eu recebi a notícia que ele tinha falecido. Na rua, morando na rua. Eu não tinha mais contato com ele, fazia muito tempo, ele sumiu, né? Preferiu viver uma vida isolada, sozinha. Não sei em que situação que ele estava, mas o que chegou pra mim é que ele estava morando na rua e veio a falecer. Então, cedo, né, com 50 e poucos anos ali, não viveu o melhor que a vida tinha pra ele viver por causa desse orgulho, por causa desse deslumbre, né? Ele e minha mãe poderiam ter construído uma vida juntos maravilhosa, mas todas essas trapaças aí que a vida coloca no nosso caminho, se a gente não tiver sabedoria para lidar com elas, a gente cai e a gente perde tudo que mais importa pra gente. Então, se você é pai, não se deixe se desviar por esses caminhos, sabe? Não se deixe desviar do que mais importa pra você. Hoje eu tento ser o melhor pai possível para os meus filhos. Tento ser o maior exemplo para eles mesmo, de valores, de dignidade, de honra, de mostrar para eles que eu tô com eles para tudo. Por mais que se um dia o relacionamento com a minha esposa não der certo, que eu acredito que não vai acontecer, mas se um dia isso vier a acontecer, eu vou estar sempre do lado deles. Porque eu acho que um dos piores maus que o meu pai cometeu também, um dos piores erros que meu pai cometeu foi esse, de ter separado e ter se afastado da gente. Eu lembro que um dia, quando eu tinha 14 anos, eu bati na porta de onde ele morava pra ver ele, e ele falou pra mim assim, pra eu não ir mais lá porque a mulher atual dele não queria minha presença lá. E a partir desse dia eu não fui mais atrás dele. Então, fica aqui um relato de um pai hoje, né, mas que já foi filho também, e que ficou marcado, sabe, por essa experiência negativa, assim. Mas isso me cicatrizou de uma forma que me fortaleceu, me criou casca, sabe? Então hoje eu tento blindar meus filhos de passar por esses problemas. Por mais que a gente tenha defeitos, por mais que a gente tenha falhas, né, e fraquezas, quando a gente é pai, a gente tem que se fortalecer. A gente tem que se fortalecer para ser o exemplo para eles. Nosso bem maior é nossa família, gente. Não se esqueça disso. Se você é pai, até mesmo se você é mãe também, não abandone seus filhos. Não troque seus filhos por coisas do mundo aí que você vai se deparar no seu caminho. Tudo vem e tudo vai embora. Dinheiro vai embora, trabalho, mulheres, farra, bagunça, bebida. Tudo isso é passageiro. Os seus filhos, a sua família vai ser para sempre. Tá bom? Essa é a reflexão de hoje de um pai já experiente que tem alguma coisa de boa para falar para você, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar seu like e eu te espero no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá. Tchau.